Olá a todos. Depois de N tentativas de gravação, espero que essa funcione. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje vai falar sobre ANOVA, que é um teste estatístico também para médias. Na aula passada a gente falou de teste T, quando eu tenho dois grupos para comparar. Na aula de hoje a gente vai falar quando eu tenho mais do que dois grupos, eu tenho 3 ou mais para comparar. Antes de mais nada, vou lembrar que nós vamos dividir isso em uma série de tópicos. Nessa primeira parte, nós vamos discutir um pouco como é que a gente monta uma ANOVA no SPSS. O exemplo que eu vou usar na aula de hoje foi uma adaptação do exemplo do capítulo 4 desse livro, Análise de Variância, da Sônia Vieira. A Sônia Vieira ela vem escrevendo uma série de livros que tratam de estatística, é uma série que eu recomendo bastante. Foi minha professora até no IME da USP. Eu recomendo fortemente que vocês, se vocês quiserem montar uma biblioteca de estatística, é um livro que eu recomendo bastante. Qualquer um dela é ótimo. Não precisa ir atrás, porque eu fiz uma adaptação do exemplo para trabalhar com vocês visando o SPSS. Ela não trabalha isso, ela trabalha com a famosa continha, tudo feito à mão. Eu transpus isso para o SPSS. Vamos lá. Eu vi aqui que está tendo um delay. Bom, o exemplo que eu vou trabalhar com vocês hoje é decorrente do ensaio que se chama ensaio de toxicidade em cultura de células, que tem como objetivo o seguinte: eu faço plaquinhas com pocinhos com células. Em cada poço, eu adiciono uma concentração específica de um composto. E eu quero verificar se esse composto é capaz de matar um percentual das células, que, na verdade, a gente não calcula quantas mortas, e sim quantas vivas sobraram, que é o que a gente chama de viabilidade celular. Então, a ideia é saber se uma dada concentração é capaz de aumentar ou diminuir essa viabilidade celular. Em estudos de toxicidade, a pergunta é mais no foco de diminuir. Eu quero saber se isso reduz essa viabilidade. Então, eu tenho aqui diferentes concentrações com diferentes viabilidades celulares sendo produzidas. Tá. Então, coisas que vocês precisam saber. Essas concentrações foram fixadas pelo pesquisador. Então, o pesquisador tem concentrações de 5, 10, 20 ou 30 em diferentes poços. E essa resposta foi inerente à concentração que o pesquisador fixou. Isso aqui, gente, eu poderia ter qualquer outra situação no qual o pesquisador fixa situações e a gente tem que medir uma resposta em termos quantitativos. Por exemplo, eu tenho aqui um ensaio que eu tenho no tempo 0, tempo 10, tempo 20, tempo 30 minutos, uma resposta, e assim por diante. Diferentes produtos para verificar uma resposta. Então, tá. Uma particularidade. Como vocês podem ver, a resposta é uma medida quantitativa. Eu vou medir em percentual. A variável fixa, apesar dela estar aqui como quant, que é 5, 10, 20, 30, eu vou tratar da forma quali, porque eu poderia simplesmente, esse 5 eu colocar como menos concentrado, intermediário 1, intermediário 2 e o 30 ser o mais concentrado. Dado isso, então, pessoal, a ideia é perguntar se, então, aqui, eu transformar essa variável quant como quali. Eu vou tratá-la de forma quali. Em vez de ter 5, 10, 20, 30, como eu disse, pode ser diferentes tipos de nomenclaturas para concentração, ou simplesmente eu chamar isso de A, B, C e D, que é a nomenclatura que eu vou adotar nessa primeira parte do curso.
Preciso explicar para vocês nomes técnicos do qual a gente envolve essas variáveis. Como vocês puderam ver, nós temos duas. A variável viabilidade celular e a variável concentração. Como toda metodologia científica, nós precisamos definir qual é o desenho ou o tipo de estudo que está sendo envolvido. Nesse caso, como se trata de um desenho experimental, nós temos aqui um fator controlável pelo pesquisador, que é a dose ou concentração do composto, um fator. E aqui nós temos uma variável resposta, que é a viabilidade celular. Um fator, nós temos o fator dose do composto, a gente tem diferentes níveis, o nível 5, 10, 20 e 30, de apenas um fator, dose. A variável resposta, aí já é uma variável quant que vai ter diferentes medidas, diferentes resultados. Nesse caso, o fator controlável eu posso tratar como qualitativo e a variável resposta como quantitativo. Ok, esse é o desenho do nosso estudo. Uma variável resposta para um fator controlável. A ideia agora é montar, primeiramente, esse banco no SPSS. Eu quero a montagem disso no SPSS. Como é que ficaria? Bom, num primeiro momento, seguindo todo o percurso metodológico de montagem de banco que eu falei para vocês, primeiro a gente monta, tendo os dados, né? Primeiro a gente monta a visualização da variável. O nome que a variável vai receber. E aí nós temos duas variáveis, a variável tratamento e a variável resposta. Como eu disse para vocês, o tratamento, apesar de parecer quantitativo, 5, 10, 20, 30, eu vou considerar que isso é categórico, é nominal. E para cada uma das concentrações, eu vou atribuir um código. Eu posso atribuir 0 para 5, 1 para 10, 2 para 20, 3 para 30. E a variável resposta, ela é do tipo escala, o que é quantitativo. Só não esqueçam que todo banco começa com número de ordem. Lembra que eu tinha dito isso? Que refere-se às medidas feitas por cada um dos pontos. Isso é super importante quando a gente tiver aula de estatística com dados pareados, vocês vão ver como isso é fundamental montar. Então, não se esqueçam de, quando montar o banco, começar com o número de ordem. Ok. Em seguida, nós vamos alimentar este banco. Para alimentar o banco, eu tenho aqui a partir dessa tabela. Na verdade, né, a partir desses dados coletados. Das concentrações 5, 10, 20 e 30, eu consigo montar esse banco. Deixa eu fazer a comparação aqui. Eu vou deixar o banco para vocês, já montado, para vocês trabalharem isso no SPSS. Perdão, vamos lá. Então, aqui nós temos as diferentes respostas para os diferentes tratamentos. Pega diretamente aqui da coleta de dados que fica mais claro. Eu chamei para uma questão didática, nesse momento, as concentrações de 5, 10, 20 e 30 por respectivamente A, B, C e D, para vocês não confundirem quali com quant. E aí, assim, dado que o número de ordem eu começo digitando aqui, qual vai ser, quantos dados eu vou ter no número de ordem? É só eu pensar. Bom, são 4 níveis dentro do fator concentração. 1, 2, 3, 4, né? E a viabilidade celular para cada um desses 4 eu coletei 5 pontos. Então, 4 níveis versus 5 pontos, 4 vezes 5, vão dar 20 dados coletados.
Então, o número de ordem representa isso. O número de dados coletados em cada uma das unidades. Em cada uma das unidades. Tá, aí eu começo. Digito os dados do tratamento A, ou concentração 5, que é 25, 26, 20, 23 e 21. Ok, do tratamento B, mesma coisa. 31, 25, 28, 27 e 24. Do C, 22, 26, 28, 25, 29. Do D, 33, 29, 31, 34 e 28. Então, vamos lá. Montado o nosso banco. No primeiro momento, que é interessante, ao montar o banco, seria o seguinte. Seria criar uma tabela. Eu fazer, né, dado que eu criei o banco, eu vou fazer uma análise simples, uma estatística descritiva. Montei, quero fazer uma inspeção dos dados, estatística descritiva. É natural, né, o desejo de se construir uma tabela. Como é que eu vou fazer essa tabela? Eu vou vir aqui, então, em analisar tabelas customizadas. Tabelas customizadas. Ok. Bom, aqui já está montadinho um teste, eu vou refazer aqui com vocês. Tá. O tratamento, eu vou colocar no nível linha, que é a minha variável qualitativa, e a resposta no nível coluna. Ao fazer isso, ele já vai me dar as estatísticas resumo. Geralmente, ele só vai dar a média. Eu vou precisar adicionar, ele vai vir assim, ó, somente a média. Eu vou precisar adicionar o desvio padrão. Como é que eu faço? Clico aqui na variável, ele vai acionar esse botão. E aí, então, eu vou ter aqui que procurar o desvio padrão. Que nessa versão, o SPSS 23, eu ainda estou com a versão desatualizada aqui, contei para vocês o motivo. Aí eu venho aqui e peço. Nessa versão ele chama de erro desvio, tradução horrorosa, depois foi consertada em outras versões. E aí, ao escolher o erro desvio, basta eu vir com essa setinha, adiciono, aplico a seleção. Então, eu tenho aqui tratamentos com a variável resposta média e desvio padrão. Ok. Bom, vou formar dando duplo clique no cantinho aqui e botão direito, Table Looks, acadêmico. Ao fazer isso, nós temos aqui, então, esse tipo de configuração de tabela. Que eu quero discutir agora com vocês. Lá ficou A, B, C e D, aqui eu voltei para 5, 10, 20 e 30. Vamos explorar. O que a gente está observando? Que, matematicamente, a gente tem médias diferentes e desvio padrão praticamente igual. Isso aqui foi um arredondamento. E o que eu quero fazer quando eu monto esse tipo de experimento? A principal pergunta é se é razoável concluir, observando-se as médias, que os tratamentos nas diferentes doses conduzem estatisticamente às médias distintas. Né? Então, será que eu vou ter diferenças na viabilidade celular de acordo com a concentração? Ora, pessoal, a gente está vendo que matematicamente os números são diferentes. 23 é diferente de 27, 26 e 31. Só que não é assim a pergunta em estatística. Em estatística, eu quero saber se esses valores diferem estatisticamente falando, porque, afinal, eu coletei isso de uma amostra, essa amostra tem um erro no cálculo, que a gente está disposto a assumir que é até 5%, lembra? E a partir disso é inferir. Então, não necessariamente
médias que são matematicamente diferentes vão ser estatisticamente diferentes. Porque na estatística eu estou considerando uma inferência para a população. Então, aqui eu não tenho como afirmar isso, que os tratamentos são diferentes sem fazer a análise. Então, a próxima etapa agora é executar a análise estatística para que finalmente eu consiga verificar se de fato os tratamentos produzem médias diferentes. É isso para um primeiro tópico. Na nossa segunda parte, a gente vai montar isso, a gente vai analisar essa diferença usando o SPSS. Sendo assim, então, me despeço nessa primeira parte. Até mais.